Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. O tema de hoje é medicina funcional. E dentro desse tema, nós vamos falar sobre suplementos. O que é? Um suplemento é um alimento? É um remédio? Todo mundo pode tomar? De que forma? Bem, muitas perguntas. E quem vai responder para a gente essas perguntas é o doutor Wilson Abou-Rejaile, ortopedista e que atua nesta área. Doutor, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. Eu que agradeço e estou à disposição das suas perguntas, explanações dos telespectadores, né? O que é medicina funcional? Na verdade é um histórico. Antigamente se falava medicina ortomolecular. E aí começou a se utilizar como hormoniologia, que não deixa de ser uma medicina funcional, mas não é só isso. Mas na verdade, né, como Hipócrates falava, né, Hipócrates, o pai da medicina, que o alimento seja o seu remédio, e que o seu remédio seja o seu alimento. E a partir daí começou-se vários estudos, né, vamos dizer assim, os pais dessa nova medicina que vai se avizinhar. Fala medicina do século XXI. Sim, medicina funcional integrativa, ela é uma medicina de precisão. Poxa, medicina de precisão? Sim, temos que colher alguns exames de sangue, temos que olhar por que as pessoas têm isso aí, né? Cada pessoa é tratada única, com uma digital. Você tem as necessidades suas de suplementação, eu tenho as minhas, o pessoal aqui do estúdio tem as deles. E existem algumas maneiras não tão muito caras que os convênios normais cobrem, que a gente pode pedir, solicitar e começar a ver. Mas com tudo isso que acontece no nosso país, a gente começou a não tratar o paciente como um todo. Então isso é medicina funcional, nós vamos tratar o paciente como um todo. Como lá atrás, há 30 anos atrás, quando eu me formei, se falava muito isso. E aí, dada toda a mudança da saúde no mundo, né, e no nosso país também não deixa de ser diferente, começamos a esquecer do mais importante de todo mundo, que é o paciente, que é o cliente, que é a pessoa. Então, a medicina funcional, ela se baseia em, digamos assim, um tripé muito importante. Então, como que é teu sono? Já começa com essa pergunta, o sono. Como é seu sono? Ele é uma das bom? bases. Quantas horas você dorme por dia? Que hora que você dorme, como você dorme, você usa tela, você não usa tela, né? Que hoje, com tudo que a gente tem de mídia social, né? Eu durmo das 2 até as 10 da manhã. Você já passou da hora do cortisol. Cortisol, que é o hormônio. Que é o hormônio que nós produzimos. Então, assim, hoje, se a gente for começar a falar tudo aqui, eu vou ficar umas 12 horas, talvez. Aí não vai dar para os telespectadores saber. Não, mas o Saúde em Foco é para a gente detalhar mesmo. Então, o sono é um tripé fantástico, porque ele nos repõe todas as nossas reações químicas, enzimáticas, para que a gente tenha um dia bom. Então, o sono bem dormido, quanto que é? Pelo menos 6 horas. 6 horas. Pelo menos 6 horas. Hora boa de começar a se pensar a dormir. Das 10, se eu dormir das 10 às 4 da manhã, é melhor do que um que dorme das 2 às 10 da manhã, porque o cortisol ele tem uma onda, ele tem um pico que todos têm. E o cortisol é benéfico para, doutor? Ele é praticamente um hormônio da vida, né, junto com os hormônios da tireoide. Então ele é um marcador para a gente se nós estamos estressando muito o nosso organismo, não. Então, quando o cortisol é baixo, quando ele cai lá embaixo, né, na hora que a gente acorda, então é sinal que ele está correto, ele está normal, ele participa de várias reações, ele dá um monte de hormônio para a gente da vida, né, as testosteronas, os hormônios das mulheres, tudo ele vai se regulando. Então, ele é um meio que maestro, tá? Então, um dos exames que a gente pode solicitar para ver o sono, ver como é que está, é o cortisol. E eu, por exemplo, vou dar um testemunho pessoal, né? Em 2023 eu resolvi me cuidar. Então, eu perdi 30 quilos com uma dieta não restritiva, tá? Que depois 30 quilos? 30 quilos, fazendo academia praticamente todos os dias, né? Todo mundo tem as correrias, faço musculação, né?
E meu cortisol foi baixando, foi muito interessante. Eu fui colhendo durante o ano, né? Eu fui baixando e vendo que eu fui medindo e fui percebendo que ele foi baixando. Então, todo mundo vai ter estresse e o cortisol mede isso. Como que você gerencia o estresse? Como que é teu sono? Então, esse é um dos pilares. Ah, então já entra num segundo, que é o estresse. Sono, estresse. Sono e estresse. Como que você se alimenta? Que o meu alimento seja o meu remédio. Sim. Então, se eu comer tudo processado, obviamente, a gente tem doenças advindas disso. Então, o que causa colesterol? É comer gordura? Pasme, não é. A gente precisa de colesterol, ele não pode estar lá embaixo. Se você tomar estatina, né? O que é estatina para o nosso telespectador entender? É um remédio da indústria farmacêutica que baixa o colesterol, que em alguns momentos é importante. Então vamos dizer que a pessoa infartou, está pré-infarto, tem que fazer um exame chamado tomografia para colher o score de cálcio. O que é score de cálcio? É quanto que está depositado na nossa artéria. Então, se eu tiver um colesterol muito baixo, eu não produzo testosterona, eu não produzo estrogênio, porque tem as vias lá, é muito intrincado. Então lá, 30 anos atrás, eu queria morrer com a bioquímica. Hoje eu falei, nossa, eu perdi tempo. E a gente está sempre se reinventando, né? Com 55 anos eu estou me reinventando. Eu estou vendo que eu tive que voltar para o livro de bioquímica para entender o que o pessoal da pós-graduação estava falando. Então eu fui testemunha da melhora. Então eu estou passando para o meu telespectador aqui, o seu, que eu fui testemunha disso. Então você tem jeito de comer. Sim. Você tem o que comer. Então, assim, não quero tomar local de nutricionista. Tem muitos nutricionistas funcionais já em Rio Preto. Então, se a pessoa puder, procure. Então, por exemplo, a primeira maneira de você come as verduras e legumes de início. E eu vou te explicar por quê. Na ordem nessa da ordem, refeição. Da refeição. Depois, primeiro, verduras, tomate e tal. Eu estou falando do meu. Sim. Depois legumes cozidos, alguns tipos de legumes. Aí entra o nutricionista que ele vai saber a necessidade, a carência, sabe muito mais que nós médicos. E esses grupos que eu vi, que eu estou apaixonado por isso, eles sempre têm um nutricionista junto, um psicólogo, porque se eu baixo o meu estresse, meu cortisol abaixa. Se eu baixo o meu cortisol, deixo no nível normal, a minha saúde vai preservar e eu vou viver mais. Porque não adianta eu viver com 90 anos, não consigo sair da cama. Qual é a vantagem de envelhecer ruim? A forma que se quer envelhecer é a grande pergunta, né, que você tem que se fazer. Por isso que essa medicina já teve o nome de ortomolecular, medicina do anti-aging, né? Envelhecimento. Isso, tá? O começo foi meio como se fosse estética, né? Poxa, eu estava 30 quilos mais obeso, estou 30 quilos melhor, com massa muscular melhor, poxa. Então, outra disposição, outro sono. Então, no começo virou estética, mas depois outra disposição, outro sono, tudo. Tomava remédio para dormir, não tomo nenhum. Tomava remédio de pressão, tomo suplemento, que você me pediu para falar. Nós vamos falar algumas coisas a respeito disso. Então, na alimentação, eu estou lá, né? Aí eu vou para a proteína, tá? Pode comer ovo à vontade, ovo é um excelente alimento. Então, é só imaginar, né? A galinha bota o ovo, nasce o pintinho lá, né? Tem tudo para um ser vivo ali. Ovo dá colesterol, vai matar você. Não é bem então, assim. Então, essa polêmica... Tá, toda hora aparece uma polêmica. Sim. Meus triglicéridos, colesterol, tá tudo super equilibrado, meus exames. Então, estou tomando essa atitude, me perdoe falar assim, é que as pessoas, se quiser... Só puxar na internet, tem um monte de foto minha, porque eu sou do futebol, etc. Eles vão ver a diferença, é só olhar as fotos, não precisa mais do que isso. Mas você não come carboidrato? Lógico que a gente tem que comer carboidrato. Aí tem os carboidratos do bem, tá? Carboidrato do bem, quais são? Sim, o que eu uso na minha rotina, porque a minha vida é corrida, então eu faço comida lá na minha clínica mesmo. As minhas funcionárias comem junto comigo hoje. Estão ganhando saúde junto, graças a Deus. Eu também mais, porque eu só comia de marmita, aí vinha arroz pra caramba, tudo, né? Com as marmitonas que a gente pede e tal. Sim. Então, quando você estiver no final da proteína, você começa ou com uma batata cozida, uma batata doce, um arroz, um macarrãozinho, talvez de uma farinha de amêndoa, para evitar a farinha processada, né? Então,
Por que eu estou falando disso? Porque não aumenta o pico glicêmico. Quando eu aumento o pico glicêmico, eu vou ter uma coisa fantástica chamada resistência insulínica. Por que as pessoas não perdem peso? Porque a resistência insulínica está alta, a minha insulina está alta. Eu não preciso pedir vários exames, porque às vezes a pessoa não tem condição. Um exame de insulina. Se a insulina está acima de um determinado valor, eu tenho que tirar essa inflamação crônica deles. É uma meta-inflamação, chamada meta-inflamação pequena, e que ela vai destruindo, vamos dizer assim, o organismo gradativamente. Gradativamente, 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 e vai. Aí você adoece aí da fibromialgia, aí você fica sonolento durante o dia e você não lembra das coisas. O segundo cérebro é o intestino, ele tem uma área de absorção absurda. Tudo que você comia de porcariada, por isso que o meu remédio é o alimento. Começa daí, a pessoa não precisa gastar muito. Porque o suplemento não é uma coisa barata, como o remédio também não é. Sim. Né? Então, o suplemento é importante? Fantástico, importantíssimo. Tem alguns que são importantes ter, não vai ter jeito de fugir, porque senão a pessoa ela vai tendo situações que ela não consegue tirar da comida. Né? Então, fazendo isso, a gente acerta a segunda parte do tripé. Né? Então, hoje tem casos, a gente está vindo muito de TDAH, de coisa, que foi a falta de suplementação dos pais para gerar as crianças e está aumentando. Tem TDAH, estudos? Tem estudos. Tudo que eu estou te falando, tem estudos. Porque senão, se eu falar aqui, às vezes eu posso tomar um processo. Tem estudos, eu estou calçado disso. Sim. Eu tenho mestrado, fiz doutorado, então eu sei da importância que um veículo desse tem na vida das pessoas. O terceiro tripé é importante, exercício físico. Então, sono, alimentação e exercício físico. A suplementação não é considerada, estranho, né, como tripé. Porque como eu adoeço menos, eu preciso menos suplementação. Mas eu posso usar a suplementação como um tratamento, como uma reposição daquilo que eu perco naturalmente, mesmo fazendo tudo corretamente. Por quê? Porque às vezes eu não consigo ter determinados ácidos, determinadas gorduras, determinadas coisas em quantidade da alimentação, porque às vezes, por exemplo, eu uso um whey, tá? Pode usar um whey. Por quê? Porque eu não consigo comer 10 bifes. Primeiro, é contraproducente do ponto de vista de saciedade, a gente às vezes não consegue. Segundo, que é caríssimo também, talvez, você ter esse tipo de alimentação. Então, ela é bem variada e nessa ordem a pessoa já começa a viver melhor. Só com isso vai tirar a doença da pessoa? Não. Aí tem dormir bem, né? Dormir bem e gerenciar estresse, né? Tá tudo embutido quando eles falam. A alimentação e o exercício físico. O exercício físico é um dos maiores remédios que a gente pode ter. Né? Uma coisa importante. Então, num programa que fiz passado aqui, cuidado com as articulações, tudo bem feito, certinho. E qual que é o melhor exercício, por exemplo, para as pessoas idosas, né? Para a gente mesmo. Né? Eu estou com 55, não sou idoso, mas estou partindo. O melhor exercício, a gente precisa ter perna, né? Por quê? Porque o idoso cai, quebra fêmur, né? Que é a minha especialidade primária. Sim. Né? Porque eu sou ortopedista, cirurgião de joelho, fiz medicina do esporte, estou no esporte ativamente há 16 anos, porque gostava lá atrás. Então, se os idosos tiverem musculatura, eles não caem. Se não cai, não quebra fêmur, que é uma das maiores causas das complicações que vêm pela inatividade. Hoje, para você ter ideia do que eu aprendi, fico fascinado, só de você fazer exercício de musculação ou algum tipo de exercício, mas principalmente exercício resistido, que aí entra o educador físico. Então, a saúde é geral, a saúde é um grupo de pessoas. Não é o médico que vai chegar lá e falar assim, tal, sei tudo. Não, não é isso. Só isso já libera um hormônio chamado, uns falam miocinas, outros falam mioquinas. E o que essa mioquina faz? O que essa miocina faz? Evita a demência, vai ajudar o cérebro. Tá? Vai ajudar o cérebro. Então, exercício físico resistido. Se você der 10 mil passos, né, compra o pedômetro, lá o podômetro, vai marcando 10 mil passos, a gente está muito sedentário. Se você não tem muito tempo, eu, por exemplo, perdi os 30 quilos comendo certo e fazendo musculação, que é o que o meu tempo diário permite. Eu não tenho conseguido fazer.
Mas na academia você pode fazer um exercício rápido, chama FAST. Então você faz 4 minutos, você faz 30 segundos, por exemplo, num pedal e 30 segundos você descansa. Velocidade normal, ou elíptico, né, ou uma esteira. Então não tem muito tempo, estou lá no hotel, tá? Faz a musculação e no final você faz exercício de... Aí você ajuda a perder peso também e ajuda a outras reações. Quando a gente estava falando de alimentação, eu esqueci de falar, né? Vai gerar um pouco de polêmica, mas eu acho que a gente tem que falar para as pessoas, depois elas vão definir o caminho que quer seguir. Sim. Então, tudo que é processado não é bom. Aí a gente está falando de comida, salsicha. Comida, sim, salsicha é terrível. Presunto. Comida de verdade. Então, a gente fala esse termo, comida de verdade. É a comida que você faz, não é a comida que você processa. Então, vamos lá, vou dar umas dicas. Presunto, só Parma. É carne, então não come presunto, come carne. Mas o presunto Parma dá para comer. Salsicha não, mortadela não. Tudo que é embutido tem produtos químicos. Os produtos químicos envelhecem nossas células, criam doenças. Altera nosso microbioma intestinal. Isso aí você vai escutar muito. O intestino é um órgão absurdamente fantástico. Quando eu uso coisas erradas, então, embutidos, refrigerantes, açúcares, farinha branca, leite. Você já viu algum bezerro mamar quando fica grande? Eu vejo comer grama. Cada um come, tem os herbívoros, tem os carnívoros, mas você não vê. É outro alimento bem polêmico, né, doutor? Como o ovo, leite. A lactase a gente não tem. Então, se você, por exemplo, chegam uns pacientes meus no consultório, estou com uma artrite e tal, por exemplo, prótese de joelho que eu faço. Conforme eu fui aprendendo, fui orientando meus clientes, dando alguns suplementos e comecei a passar essa dieta que eu estava fazendo. E as incisões começaram a ficar melhores, tirando leite, açúcar. A cirurgia, o corte, doutor? O corte. A cicatrização. Isso. E o leite, o açúcar e a farinha branca. Tudo processado. É tudo processado. Tudo processado. O arroz é processado? É processado. A farinha de amido. O arroz natural, né? Integral. Ele é processado. Então, você quer um jeito de comer arroz? Faz para a semana, põe em pequenas porções, põe no congelador e aquece no micro-ondas. Você desnatura a farinha. Então, você inflama menos o teu organismo. Então, o detalhe é a meta-inflamação. Eu tenho que diminuir a inflamação com rotinas de vida diária, porque não adianta você tomar 100 cápsulas de suplemento por dia, mas você dorme 2 horas por noite, você não se cuida, você não faz uma atividade física, não vai servir para nada. Vai ajudar um pouco, mas não é. É um conjunto, né, doutor? Que não é um sistema, não é só cuidar de um. Eu trabalho 13, 14 horas por dia. Como é que eu estou me cuidando? Eu sempre fui de acordar muito cedo. Então, 5 horas da manhã, antes agora no condomínio meu abre lá, eu ia num local que tem uma academia, não posso dar spoiler aqui de comercial, né? Então eu ia num local que abre e ia lá fazer. Às vezes 4 e pouco da manhã eu acordava e já ia fazer. Se o senhor foi dormir às 10, como o senhor disse no início, eu fiz a minha curva de cortisol. Levantou às 4, você fez certinho a curva de cortisol. E fui fazer a minha atividade. É horário, porque depois eu tenho que trabalhar, eu tenho que operar, eu tenho que resolver algumas coisas pessoais em banco, alguma coisa que às vezes ainda hoje você precisa ir. Às vezes aparece uma oportunidade como essa de falar para as pessoas, está incluso na minha agenda, como é que você consegue fazer? Hoje, às 5 horas da manhã, eu já fiz braço. Então, um dia eu faço perna. Essa conta já está paga, né, doutor? Essa conta, como o povo fala, está paga, graças a Deus. Então, assim, óleos processados, tira tudo. Lembra que os nossos antigos não tinham um problema de coração na agricultura? O que eles comiam? Banha de porco. A banha de porco. Meu Deus, esse médico é louco. Eu sou. Come com banha de porco ou azeite de oliva. Tem azeites de oliva que você pode fazer a fritura e tem azeite de oliva que você põe na comida um fiozinho ali, porque tem uns... Tem que prestar atenção nesses detalhes também. Tem uns ácidos graxos. Mas veja, eu não sou aquele cara xiita, não, mas de vez em quando você comer um docinho lá, tá bom, evita. Tá vendo assim, às vezes eu tenho aquela vontade, come. Eu fiz isso durante 1 ano e tenho feito, e não reengordei, muito pelo contrário. Tá? Eu tinha 125 quilos, eu estou com 95. Eu meço 1,96. Teoricamente, naquela regra antiga, eu estou com o peso ideal. Porque IMC não é, o antigo IMC não é. Por quê? Porque às vezes a pessoa está bem, só que ele
fez musculação, então ele tem uma massa magra pesada, músculo pesa, e o IMC vai dar alto. Vai dar alto. Mas você vê todos os exames dele, você vê a saúde do cara, da pessoa, da mulher, ela está bem. Entendeu? Então, a hora que você começa a fazer essas atividades, você cria saúde, que é o interessante. Por exemplo, sal. Eu vou dar um spoiler aqui. Qual sal que eu uso? Outra sal polêmica. Moído. Sal, pode usar, pode tomar sal na água que a tua pressão vai cair. Sal moído, sal moído não refinado. Sal moído não refinado, que é e o outro sal é o do Himalaia, né? Que aí você tritura, agora já está tendo uns que está vindo, né, moído, mas ele é caro, né? Então a gente tem que estar na realidade do nosso paciente. Então eu compro, como eu disse para você, meus funcionários usam sal moído, que eu comprei para mim, porque eu era hipertenso. Hoje eu tomo suplementação com alho envelhecido, beterraba. Você fala, você tá louco, doutor. Minha pressão tá, fiz mapa outro dia, tá? E eu não conseguia manter com os meus 30 quilos, tomava 2 antihipertensivos por dia. Só não tinha, assim, eu era, vamos dizer, um pré-diabético aí na concepção deles, tá? Então, um grande detalhe é a gente comer certo para que o nosso intestino funcione. Então, vai desde comer bem, né? O que é comer bem? Mastigar. Hoje, todo mundo, né? Também faço de vez em quando, não sou, tá? Comer bem, conversar com uma pessoa, então você vai com um colega aqui. A digestão começa, né, na mastigação, na boca, não é, na mastigação, porque vai chegar aqui no estômago. Meu avô, meu falecidinho avô, né? Ele mastigava, minha mãe até brincava, 100 vezes um alimento. Os antigos estão dando isso pra gente. Na década de 30 você não tinha infartado nos Estados Unidos. Começou depois do quê? Óleos processados. Então canola não é bom. Soja, óleo de soja não é bom. Ah, comer soja natural não é. É tudo processado, é tudo transformado, é com produtos químicos. Então você imagina esse pessoal que levantou a bandeira, mas quem que levantou essa bandeira no mundo? Harvard. Tá? Boston. Maior escola de medicina do mundo, considerada. Maior sim, uma das expoentes, onde se tem trabalhos científicos. Então, Oxford está errado e nós estamos certos. A indústria farmacêutica está certa. Como é que é isso? E eles tiraram do nosso currículo, né, lá nos Estados Unidos, tiraram essas coisas. Não é que eu nunca vou deixar de ter que fazer uma prótese ou fazer uma cirurgia de ligamento. Às vezes vai acontecer, o menino quer jogar bola, torce o joelho, não tem tanto jeito, não dá para dar suplemento para esse ligamento voltar. Talvez daqui a algum tempo eu morda minha língua e até tenha. Mas hoje, aos conhecimentos de hoje, não tem. Mas aí o organismo dele vai estar preparado para enfrentar essa situação de uma maneira melhor. Exatamente, é isso que eu tenho feito já com os meus clientes. Com uma maneira barata, comendo, às vezes dá um suplemento aqui. Tinha pacientes, é muito engraçado, pacientes chegando com artroses sérias. Eu já percebia colágeno, já fazia algumas coisas, fui ver, hoje já tem alguns outros suplementos que a gente pode passar para articulação. E só das pessoas seguirem, acreditarem, porque me conheciam antes, às vezes, e via, nossa, doutor, como o senhor está diferente. E começaram a cortar esses 3 alimentos muito sérios processados, só aí chegava, doutor, melhorou muito a minha dor. Melhorou sua dor? Ué, então vamos esperar um pouco, para que fazer cirurgia? Quer tentar mais um pouco? Vamos tentar, doutor. E assim, pasme, de dor 8, 10, estava para 2, 3. Falei, opa, então não era cirurgia, ele estava inflamado. Poderia ter feito a cirurgia, provavelmente esse paciente ia ter dor no pós-operatório, não pela cirurgia, porque ele estava inflamado, a dor era articular integral. E não só do joelho, especificamente da minha área. Por exemplo, para quem gosta de leite, né? De queijo. Oh, os mineiros lá, nossa senhora, queijo branco não é bom. Eu nunca gostei de queijo branco, comi a vida inteira. Coalhada, meus pais são árabes, né? São libaneses. Como é que faz? Então você come os curados, então você tira, deixa ele curado, se não compra, porque é mais caro, às vezes você cura em casa, né? Põe lá o queijo, fura lá uma tampinha e deixa. As bactérias vão tirando a lactose. E aí você pode comer aquele queijo. Você pode pôr um queijo, um sabor bom. Olha que gostoso, você faz uma banha de porco, dá um sabor fantástico. Olha.
Posso comer uma picanha com gordurinha? Pode, não precisa ser aquela gordura 5 metros, né, mas um pouquinho. E você está surpreendido do que eu estou falando. E eu estou falando porque eu fiz. Porque eu também era como as pessoas do São Tomé, né? Que esse negócio. Mas eu via que tinha coisa que falava assim, a mulher é fibromiálgica. Sempre que eu atendia mais assim, ortopedia geral, hoje o pessoal me procura muito por esporte, por joelho, mas aparece alguns clientes, né? E muitos estão querendo melhorar, já tomou antidepressivo de tudo quanto é jeito, já tomou. Tá? Só para você ter, como é interessante, é fascinante, por isso que eu te falei que uma hora não dá para falar, né? Mas hoje, muitos tratamentos de ansiedade e depressão é só vitamina B, B12, B6 e B9. Para depressão, doutor? Para depressão, lógico que aquele citalopram pode ser necessário temporariamente, lógico. Tem um médico lá que é o Frederico Porto, ele é filho do Lair Ribeiro, tá? E ele é psiquiatra. Então ele falou com muita... E eu, como um médico, eu sei que tem momentos que eu vou ter que te dar um anti-inflamatório. Você bateu o joelho, está inchado. Você está com uma artrose, o suplemento leva um tempo para agir. Ele é lento. Não adianta, eu vou ter que dar um anti-inflamatório ali 4, 5 dias, fisioterapia intensa, tirar você da crise de dor da artrose, depois nós vamos tratar com os suplementos. Aí você vai me falar assim, bom, por que o sal é importante, né? Porque o nosso queridinho é o magnésio, né? Lembra das garrafadas? Não sei se você é desse tempo, tinha ali na Bernardino, fazia, os pacientes falavam, doutor, tinha do lado ali da Drogazil, tinha uma farmácia pequenininha, né? E ele fazia garrafada. Era de magnésio, terrível o gosto. Eu falava, como é que eles tomam, né? E os pacientes falavam, doutor, eu tomo a tal da garrafada, tem problema? Eu falei, não tem, só toma cuidado com o magnésio. Se você não medir adequadamente, ele pode ser prejudicial, tá? Então, hoje tem o magnésio, o nosso solo brasileiro tem muito pouco magnésio. O magnésio, ele é o maestro de mais de 500 reações químicas. Então, por isso que se fala do magnésio. Magnésio é suplemento? É. Você achou que eu ia falar do whey, né? Não. Lógico, o whey pode ser, lógico que ele é importante, mas magnésio. A gente tem que ter uma dosagem de pelo menos 300 miligramas de magnésio. Tá? Aí, você quelando, quer dizer, você colocando uma molécula junto com o magnésio, tem uns que vão mais para o osso, que é o malato. Tem o glicinato que você dorme à noite. Como é que eu durmo relativamente bem à noite? Tem um produto lá que chama Relief 3.0, mas aí você mistura na água, tem algumas coisas e eu comecei a dormir com ele. Eu tomei, uma colega fantástica, uma neurologista, me passou uma medicação e eu comecei a ter boca seca, mal-estar, eu dormi na primeira noite, até sonhei na primeira noite, mas eu não consegui usar 6, 7 dias. Comecei a cuidar de mim, comecei a estudar e vi esse Relief. Tem magnésio, tem biciglinato, tem inositol. Você está falando do quê? Tudo suplementar, urina. Isso começou a fazer. Aí eu colocava melatonina, que é um antioxidante também, um pouquinho, para você não chapar. Porque a melatonina, se você toma muito grande, você dorme a noite, o dia inteiro, depois você fica, né? Zonzo, parece que você está aéreo, né? Então, melatonina. Então, magnésio, né? O que eu tenho feito para os clientes, para eles não gastarem muito? Porque eu estou terminando uma suplementação, um curso de suplementação agora, né? Tem suplementos cardíacos que fazem, inclusive, pessoas infartadas diminuir risco de infarto, aumentou a força de contração do coração, diminuiu a pressão em 3 a 4 milímetros de mercúrio, tanto na sistólica quanto na diastólica, e com um trabalho científico publicado. Alguns in vitro, né? Que aí é a briga, vitro o que é? Você fez lá nos animais de experimentação, mas muitos observacionais. E aí que briga, né? Porque os trabalhos científicos você tem que pegar um A, né? Que são os trials, né? Só que quem quer fazer um trabalho de magnésio que é baratinho? Então você vai aceitar ou você vai aceitar. Se você não aceitar, a indústria farmacêutica vai te vender um monte de antihipertensivo, diabetes. Por exemplo, olha que interessante, a metformina é um regulador intestinal. A metformina ajuda a diminuir a resistência insulínica. Metformina é um remédio? Metformina é um suplemento. E está no posto. Tá? Então ele diminui a resistência insulínica, você inflama menos,
O processo de inflamação acontece lá no intestino. Eu como errado, eu não acerto minha dieta, eu não... O que acontece? As células, chama Tat junctions, tá? Junção celular, os enterócitos, ela abre. Quando abre, as bactérias que estão ali, que são normais, e as anormais começam a entrar dentro do nosso organismo. Essa é a meta-inflamação. O nosso sistema imune vai proteger. E aí fica a briga. O macrófago, o neutrófilo, essas células são células de inflamação de nossa defesa, linfócitos, né? Eles começam a inflamar aquela região, todos esses processos vão para o cérebro abre hormônio para defender. Você começa a comer certo, começa a tomar os antioxidantes, a coisa começa a equilibrar seu organismo, você vai começar a viver e tomar menos medicamento. Não é que não vai ter medicamento no mundo, vai ter. Outro suplemento importante, vitamina D. Ah, vitamina D também. Ele é chamado hoje hormônio D, por esses médicos, né, muito mais capacitados que eu, porque eu estou aprendendo, já estou começando uma nova pós-graduação, estou seguindo, que vão ter médicos dos Estados Unidos, lá de Harvard, para falar. Não querendo aparecer aqui não, eu quero aprender, não, porque sim. Se eu quero usar no meu cliente, eu preciso saber se aquilo é seguro, eu sempre fui assim. E eu acho que o médico tem que ter filtro, tem que ter medo, porque senão a gente pode fazer iatrogenia. O que é iatrogenia? É um termo que a gente fala na medicina, em que o tratamento médico causou a doença no cliente. Tá? Então, a vitamina D3, né, que a gente pode suplementar, na medicina funcional ela tem que estar acima de 60, a medicina tradicional fala em 30. E aí a gente usa a vitamina K2. Vitamina K2, por exemplo, para as mulheres que têm vasinho, ajuda muito. Você usa junto. E para que serve a vitamina K2? Se você tomar cálcio sozinho, sabe para onde vai esse cálcio? É para a artéria. Porque ele precisa de um GPS, vamos dizer assim. Quem que é o GPS do cálcio? A vitamina K2. Então, você suplementa de 100 a 200 microgramas dia da K2 com a vitamina D, dependendo do exame que você colha do paciente. Outro queridinho, né? Ômegas, né? Os ômegas. Os ômegas, né? Geralmente ômega 3, de 2 a 3 gramas. Ele participa de imensas... Então, por exemplo, uma gestante precisa suplementar. Quem que dá? Ninguém. Difícil você ver. Por quê? Porque o cérebro é gordura. A maior parte do cérebro é gordura, é glia. Você precisa do ômega. Então, a mulher suplementada ali, tem trabalhos mostrando que a criança fica com mais atividade, com mais inteligência. Então, os ômega 3, eles são muito importantes. E qual que é o problema? O problema é que você vai ter que comer 200 salmão, né? Se você for suplementar 2 a 3 gramas dia. E o nosso salmão que chega na nossa área não é o salmão selvagem. É salmão criado em cativeiro. Então, quando ele não tem aquele esforço físico para... Né, o salmão selvagem, ele sobe contra a correnteza, tudo aquilo que a gente às vezes vê em filme, né? E ele tem muito mais ômegas 3 ali do que um salmão de coisa. Então comer o salmão normal não é que não pode comer, sem problema, mas por isso que eu tenho que suplementar, porque senão você não vai ter para SUS, ele participa de reações importantíssimas. Doutor, de colesterol, de testosterona e etc. O ômega... e tem também a polêmica do mercúrio, né? Que você pode estar ingerindo mercúrio. No salmão pode ter, a gente não sabe como ele é criado, né? Então isso pode acontecer. Infelizmente sim, então por isso que você, tomando a suplementação, você evita esse risco, né? Mas não quer dizer que um dia você saiu à noite, quer comer um salmão, tudo bem, né? Não é errado. Mas ele não vai te dar. Então, aí a suplementação, ela protege você, te ajuda, né? Tá? A cúrcuma também, que está sendo a queridinha, né, atualmente. A cúrcuma, ela é um antioxidante potente. E aí vai um alerta para as pessoas, porque muitos no meu consultório, como ele também ajuda aliviando a dor, né? Seria um anti-inflamatório natural, tem a cúrcuma... Tem o MUV, né, que é a Boswellia serrata. Então, tem várias possibilidades, né? Por isso que cada cliente, como eu te disse, é uma digital.
A gente vai sentir cada cliente. Eu sempre procuro ver questões de custo, qualidade, para a pessoa não gastar muito também, porque é para a vida toda, né? Ah, então você está deixando de gastar com remédio e você está tomando suplemento, só que um te dá saúde e outro não. O outro trata sintoma. Toda vez que a medicina trata só sintoma, e se você ficar cronicamente, ela não vai dar certo. Vamos deixar bem claro, né? Então, o remédio trata o sintoma. Geralmente sim. E o suplemento, ele vai te dar continuamente saúde. Ele vai tentar te restabelecer. A saúde, pode ser que evitar o envelhecimento. Ou não. Se o envelhecimento da célula, o que ela pode levar ao envelhecimento da célula, além da gente ficar velho? Antigamente, você ouvia falar de câncer? Sim, Eu não lembro em 68 que eu nasci, 70 ali, se eu via um. Aí eu lembro do meu vizinho, né? Ele teve, né? Vizinho nosso de casa, ele trabalhava pintando móveis. Ele morreu de leucemia. Da onde? Os fatores externos, né, doutor? Então aí depois começou a se usar máscara para proteção do funcionário, colher exames de sangue. Por quê? Aí junto com uma alimentação que talvez não estava adequada. Junto a não dormir bem porque está preocupado com o filho na escola. Você pode... Essa meta-inflamação geralmente leva a câncer. Câncer de mama está muito provado isso. Mulher, se alimentar melhor. Então hoje, por exemplo, é que assim, vai falar para as mulheres não usar Eu tenho 2 filhas. Usar anticoncepcional. O DIU também tem que tomar cuidado, não é qualquer DIU que você pode usar. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele leva a doença, ele vai alterar todo esse equilíbrio nosso. Mas é complicado, e se a mulher engravidar e não queria? Então, esses estudos estão avançando galopante. A medicina não vai ser mais a mesma. Tá? Desse século XXI, né, doutor? Sim. Eu estava vendo, doutor, você falou muito dos Estados Unidos, que até a mudança climática, a medicina nos Estados Unidos já está preocupada e estudando, porque, por exemplo, a poluição pode, desde asma a demência, já estão prevendo casos, né, por causa da mudança climática. E aí que os hábitos alimentares têm que ser muito precisos e a suplementação. Entendeu? Eu tive pacientes, eu assisti uma aula de uma pediatra, ela é de São Paulo e Porto Alegre. Ela chama Marina Catanus. E a doutora Rita também, que é de São Paulo, elas tratam asma nas crianças com alguns suplementos e tira farinha, leite e açúcar. Já pensou que loucura? E a briga com a mãe? Mas tem outras coisas, faz fruta, perde um tempo, alimento. Por exemplo, lembrei agora, se você tomar um suco de fruta de laranja e comer uma laranja, qual que é melhor? A laranja. Por quê, doutor? Você tem 6, 7 frutas, aumenta o índice glicêmico, que é a frutose. Aumentou o índice glicêmico. Descascar mais, né, doutor? Fala, exatamente. Né? Tem aquela frase, descascar por exemplo, mais. por que a cúrcuma, você fala, né, que eu não posso esquecer disso, porque os pacientes me falam no consultório e você precisa explicar, né? A biodisponibilidade da cúrcuma é que é o problema. Então, você pode comer o açafrão na comida sem problema. Mas, doutor, o senhor está passando, eu como açafrão, eu que produzo. Eu sei que você produz, mas o teu processo de purificação não dá 95% de biodisponibilidade. Então, você não atinge 500 miligramas, pelo menos, da cúrcuma para ela ser um baita de um antioxidante, no caso da minha área, por exemplo, de artrose, junto com outros suplementos para tentar evitar que aquela cirurgia precise ser realizada. Ali vem concentrado na cápsula, então é o alimento em cápsula e já vem concentrado a quantidade ideal, né, doutor? Essa facilidade, mas não quer dizer que se a pessoa está tomando uma cúrcuma, muitas senhoras, né, que gostam de fazer, né, plantar coisinhas em casa, não tem problema dela comer o açafrão também, não vai fazer mal, tá? Então, assim, por exemplo, você falou do ômega, né? O ômega, para quem quiser usar, de 2 a 3 gramas, existe um sistema internacional chamado IFOS, tá? Então, olha no rótulo do que você está comprando, tem que estar escrito IFOS, que é uma sociedade que sabe que aquele ômega é de boa qualidade. De boa qualidade. Como creatina. A creatina. Creatina, né? Tomar aí de 5 a 10 gramas, 3 a 5 gramas, depende da pessoa. Mulher, a gente dá 3. Eu tomo 5 gramas por dia. Meu rim está ótimo. Então, porque já vão falar assim, a creatina tem que tomar cuidado porque tem problemas. Sim, quem tem problemas renais, mas não é bem assim, porque a creatina ela não passa ali no rim. Aqui
É que eu estou dizendo, a medicina precisa mudar. Eu sei que eu vou ser criticado por o que eu estou falando hoje aqui, mas eu tenho os trabalhos científicos. Não há problema. Então a creatina, ela ajuda no uso contínuo, a melhora de massa, a melhora cognitiva. Então minha mãe eu estou fazendo tomar. Minha mãe vai fazer 80 anos semana que vem. E ela está com a saúde relativamente, se eu soubesse disso para trás, talvez ela estivesse melhor. Mas nem eu sabia para mim, né? Quer saber para os meus, né? Então, por exemplo, a creatina tem muito disso, né? As pessoas criaram, né? Ovo. Não, o ovo tem... O que é colesterol? O colesterol participa de 200 reações. O colesterol, ele faz nossos hormônios sexuais. Se você não tiver os hormônios sexuais, você não vive. Então, se você baixa ele lá embaixo, você não consegue viver. Sim. Você entendeu? Quer dizer, o colesterol tem que estar um nível equilibrado. Doutor, tem que ter uma fase na idade para começar essas suplementações ou não? Absolutamente. Mas o primeiro passo... Você começa hoje, por exemplo, essas pediatras funcionais integrativas, elas estão começando a suplementar a criança ao nascimento. Ao nascimento, doutor? Eu convido as pessoas a procurar Martina Cataruzzi. Põe. Doutora Martina Cataruzzi. Põe lá na internet, vai ver. Vai ver. Não é só o aditivo que a gente usava lá atrás, tem muita coisa que pode ser suplementada para a criança e que faz com que a criança que está formando o cérebro, não é que vai ser mais inteligente, né? Não vai ter um empobrecimento de memória, diminui a agitação. Quantas crianças hoje tomando Ritalina absurdamente, tá? Essa questão do TDAH, eu fiquei fascinado. É que assim, hoje eu estou aprendendo, não me sinto totalmente capacitado para tratar essas crianças, mas eu posso falar de coração. Mães e pais, cuidado com esses diagnósticos. Procurem os colegas que façam essa área. Entra na internet, procura, porque tem muita criança tomando medicamento que vai afetar problema lá na frente. Tá? E tem como reverter, talvez, com suplementação. Agora, vai ter algumas crianças, como eu disse para você, aquele médico psiquiatra conversando, eu fui num curso que eu terminei a primeira pós, eles fizeram um encontro, né? Networking lá dos médicos, é muito legal, tudo. E ele falou, né? Conversei com ele, ele falou, ó, não é porque eu sou psiquiatra funcional integrativo que eu nunca vou prescrever um estalopram, uma fluoxetina. Absurdamente que não. Absolutamente. Mas a tendência que eu sempre trabalho é que com o passar do tempo aquela pessoa não precise mais daquele medicamento e sim fique suplementado. Vitaminas B da vida, antioxidantes. Antioxidantes tem há milhões. Cúrcuma é uma, melatonina, que serve para o sono também é. E aí você vai trabalhar. A ashwagandha é a rainha dos antioxidantes, eu tomo. Né? Porque se eu não me oxidar, se eu não tiver estresse oxidativo, as minhas células ficam mais equilibradas, eu envelheço mais devagar, eu adoeço mais devagar. Não é que eu quero viver 100 anos, não. Eu acho que Deus é que marca, né, o que está escrito, né, em árabe é maktub, né, mas eu acho que a gente pode ajudar. Se eu bebo cachaça todo dia, se eu como tudo errado, se eu durmo mal, eu podia ter vivido 90. Ah, mas ó, o cara morreu com 50 e pouco lá. Ah, tá. Mas você podia ter vivido, em vez de 70, você podia ter vivido 80, 85 com os seus. Será que 15 anos a mais? Ajuda? Sim. Meu pai morreu de demência. De complicações de demência. Estou falando aqui, eu tenho preocupação com meus irmãos, comigo, com a minha mãe. Sim. Meu pai parou de trabalhar, caiu um pouco em depressão, né? Porque ele trabalhou de molequinho, tinha, sei lá, 75 anos que parou. Você imagina uma pessoa de 70 anos, levantando, vai para o trabalho, que nem você, acordou, veio e tal, e de repente, tudo acaba. Muito simples, muito humilde, não era de fazer exercício. Então, assim, né? Então, eu fui aprender por mim. É outra geração e não tinha tanta informação, acesso, né, sim. doutor? Na verdade, eles faziam certo, né? Mas o mundo mudou e todo mundo começou a fazer aquilo que falaram que era certo, né? Comer ovo até outro dia. Eu estou falando para você, eu como, em média... Por exemplo, a pessoa não... Ah, mas eu adoro um pãozinho. Tá bom, compra um pão de amêndoa.
Faz uma farinha de amêndoa, passa uma manteiga ghee que não tem lactose, põe lá na air fry ou no forninho, fica uma delícia. Come um omelete. Põe 2, 3 ovos. Eu cheguei a comer 8 ovos por dia. Não fiquei amarelo. Meu colesterol está normal. E aí? Estou com 30 quilos a menos. Ovo da saciedade. Proteína da saciedade. Tá? Então, esse jogo de trabalhar é muito importante. Senão, você não... Então, suplementar, comer bem. Então, assim, carnaval, todo mundo... Pô, chegou na quarta-feira de cinza, todo mundo podre. Tá, tudo bem, mas não pode fazer isso todo dia. Tem gente que... Eu vejo os jovens, às vezes eu estou saindo para passar visita nos meus pacientes, eu sou meio madrugador, como eu te falei. Eu vejo o jovem tomando cerveja no boteco, no bar, agora é posto, né? Os postos perceberam isso. E tomando cerveja lá, o álcool é bom? Não é. Eu vou falar que é bom? Todo mundo sabe que não é bom, mas tudo bem, quem bebe, você tem livre-arbítrio, você faz o que você quer da tua vida. Sim. Mas que não é, não é. Por quê? Porque ele altera várias reações orgânicas e a gente vai envelhecer e adoecer. Pô, é tão difícil você fazer uma caminhadinha, comer direitinho. Lógico, estresse, todo mundo vai ter, estresse faz parte da vida, é como você gerencia o estresse. Sim. Doutor, o suplemento, em que momento ele vira um risco? O suplemento ele vira um risco a partir do momento que você começa a tomar vários sem colher os exames de sangue para ver se está tudo bem. O suplemento pode virar um risco quando, por exemplo, outro dia eu passei cúrcuma para uma paciente, ela sentiu urticária. Então, veneno de cobra é natural, não é? Mas mata a gente. Então você tem que acompanhar, você não pode tomar sozinho lá, lógico. Está lá para vender na gôndola, né? Mas o ideal é que você faça essa avaliação, veja os exames de sangue e comece a usá-los. Então, se você usa demais, muitas coisas às vezes também não vai dar. Então, como eu te disse, é o tripé e a suplementação é importantíssima, mas, por exemplo, hoje o que eu suplemento? Vamos lá para entender, né? Eu uso esse suplemento para pressão, tem beterraba, alho envelhecido. Vai fazer mal para quem, beterraba? Tá? Tem vários lá. Eu tomo minha vitamina B12 sublingual, B12, B6, B9. A vitamina B12 tem que estar acima de 800, 1000 miligramas. Se não, meu pai não teria ficado talvez demente. Mas eu não sabia. Dorme com isso. Né? Mas fazer o quê? Certo? Tomo um produto de antioxidante, que o médico que eu consultei, que é um cardiologista de fora de Rio Preto, tá? Ele é de Juiz de Fora. Fiz os exames, mandei para ele, tá? A minha testosterona estava abaixo, falou, ó, não vamos entrar com testosterona ainda, que é uma loucura esse negócio de tomar testosterona, se toma, se não toma, às vezes tem que tomar, às vezes a mulher tem que usar, o homem tem que usar, né? Por que dá tanta, eu vejo por que dá tanta controvérsia isso que nós estamos falando hoje aqui? É que muita gente está preocupada em usar essa medicina funcional apenas para estética. Apenas para... Exato, eu ia falar isso com o senhor. Tá? A busca, né, da estética, só do belo, corpo só da perfeito. coisa, da mulher ficar bonita. Nada contra, que bom, as pessoas... Isso é saúde também, mas não pode ser a todo custo. Então eu vou usar um anabolizante, peraí, eu quero usar um anabolizante para ficar mais forte. Porque a musculatura também me ajuda a ter saúde mental, física, libera miocina. Então, vai procurar seu médico que conhece, seja ele funcional ou não, que ele saiba fazer isso para você. Não como às vezes acontecia 30, 40 anos atrás que eu ia na academia, eu vi o pessoal se aplicando lá, vi recentemente, eu fui me tomar banho lá numa academia, como eu te falei, acordo muito cedo, fui tomar banho e começar meu dia. E o rapaz tomando lá. E pela marca que eu já vi, aquele suplemento não era do bem. Aquela, vamos falar, né, o português, aquela bomba que ele estava tomando não é do bem. Então, procure um profissional, nutrólogo, nutricionista, que faça isso com segurança, que ele possa prescrever, porque tem muita gente entrando no ramal do outro entrando no ramal do outro. Então, eu falei algumas coisas aqui de alimentação, não quero que os nutricionistas fiquem bravos comigo, é só para o telespectador entender. Procure teu nutricionista,
Agora, se o nutricionista chegar e falar assim, come pão, não vai dar certo. Naquilo que eu conheço não vai dar certo. Eu oriento e peço para procurar um nutricionista funcional. E cada vez mais, pra você ter ideia, tem um nutricionista, ele chama Murilo, ele tem um curso de modulação intestinal, tal a importância do intestino. Eu vi muitos nutricionistas de Rio Preto fazendo, eu participei de algumas palestras, né? Por exemplo, dia 14 agora tem uma farmácia aqui de Rio Preto que vai dar um curso de endocannabinoides para aprender, para dores, para tudo. Eu vou aprender, eu não conheço, eu comprei um livro agora, quero ler, quero entender, eu não aceito essas coisas vindo assim, não, faz que... Não, vou ler, vou ver. Eu posso usar para o meu cliente ou não? Eu posso usar para mim, posso usar para minha mãe, para meus irmãos, para minha família, para minhas filhas? Aí eu uso para o meu cliente. O estudo é fundamental, doutor. Sim, lógico. Né? As pesquisas da medicina. E falando nisso, a inteligência artificial, o senhor acha que vai contribuir de que forma para essa área? Já que a gente está falando de estudos. Assim, principalmente de diagnóstico, né? Vai ajudar muito. Eu acho que muitas coisas a gente tem que pôr a mão no cliente ainda, né? A inteligência artificial, ela vai trazer, como a mídia social trouxe, um avanço. Eu acredito muito em Deus, eu acho que Ele não teria deixado isso chegar para a gente se isso não fosse por bem do ser humano, da humanidade. Então, isso vai facilitar, encurtar distâncias, né? Por exemplo, vamos colocar, né? O Covid foi um fator complicado, mudou o mundo, né? A maneira com que se cuidou, que se tratou. E hoje a gente consegue fazer pós-graduação, desde que não seja cirúrgica, que nem eu estou fazendo uma agora de ultrassom, para eu poder fazer medicina regenerativa que eu faço em alguns clientes, né? Então eu vou aprender para facilitar a minha vida, né? Então eu vou lá aprender. Então, para as primeiras aulas eu consigo fazer teoria sim, então eu perco menos tempo do meu trabalho. Então a inteligência artificial ela vai servir futuramente, eu creio, que a gente viu vários filmes, né, da nossa época, até para a gente talvez tratar à distância. Eu acho que vai chegar lá. Fazer uma cirurgia à distância, será possível? Obviamente que sim, pela robótica já é. Se pela robótica já tem um robô, daqui a um tempo, com o desenvolvimento, a gente vai conseguir fazer uma cirurgia à distância. Eu não vou precisar me deslocar como eu já me desloquei para ajudar um colega em Paranaíba uma vez, fazer uma cirurgia de joelho, talvez eu vou conseguir fazer com inteligência artificial. Os conhecimentos, os atendimentos já são online, né? Quando teve o Covid, o Conselho Federal de Medicina permitiu que você pudesse fazer consultas online. Então, para algumas especialidades, hoje um psiquiatra, ele não precisa, se ele não quiser atender como eu e você estamos aqui, ele pode. É lógico que o importante é que eu estou assim meio assustado, né? Eu com 55 anos, né? E eu acho que está faltando um pouco de calor humano, né? Isso é fundamental. Então, eu acho que a tecnologia não pode suplantar o afeto, o carinho. Então, às vezes, o paciente estando com a figura do médico, do nutricionista, do educador físico, então, você vai fazer uma performance física, você está com o teu educador, com a tua educadora, você conversa um pouco da tristeza, que você está com a mãe doente, né? Você tem um filho que está com um problema, você vai desabafar ali, é uma psicoterapia que vai ajudar, o ser humano precisa disso. E eu acho que com o vidro na frente, não sei, doutor Wilson, acho que não é tão assim, eu tenho muito chamego com meus clientes, sabe? Sou muito chameguento lá com as minhas velhinhas, tudo, né? Então eu acho que isso não vai mudar, mas a facilidade de instrução, a facilidade de resolução, fazer uma prótese à distância, eu acho que vai chegar nisso. E vai ser assustadora a velocidade. Vai ser assustadora a velocidade. É como eu estou te dizendo, essa medicina, hoje eu falo tranquilamente, o médico que não começar a entender isso, ficar enquadrado vai ficar para trás. É simples, eu vou te dar um exemplo, não sei se posso falar isso, mas eu vou te dar um exemplo. Um dos médicos que eu vejo que assim, virou estrela, entre aspas, né, mas com muito conhecimento, muito trabalho científico, ele cobra R$4.000 a consulta dele. E se ele é facultativo ou não, o nutricionista dele é R$1.000. E eu
Depois, só por curiosidade, eu, né, com a facilidade da tecnologia, fiz um WhatsApp, a moça me pediu os exames e falou: consulta para daqui 8 meses com o doutor fulano. 8 meses? 8 meses. Nossa, doutor. E tem médico falando que ele é charlatão, ganhando R$80 a consulta, tendo que correr para o convênio, tá? E o paciente, se ele for no meu consultório para eu falar o trivial para ele, existe um doutor hoje famosíssimo, né, que todo mundo brinca, você sabe qual é? Tem ideia? Eu tenho ideia. É o Google. Os pacientes chegam no meu consultório hoje sabendo o que eles querem fazer, só pedem opinião. Com mais questionamentos. Sim, e se a gente achar que vai enganar o cliente em tempos de mídia social e inteligência artificial, você vai morrer na profissão. Você vai morrer na profissão. Ou você vai fazer coisa errada. Isso eu não tenho dúvida. Vocês por isso agora têm uma função maior, é de esclarecer mais ainda. Mais ainda. Porque há muita informação. Sim, e com seriedade, que com respeito. Não é séria, né? Com respeito ao cliente, entendeu? Tem que tomar cuidado. Sim. Não dá para achar assim, não vai, não pensa. Os pacientes não são bobos. Sim. Doutor, muito boa a nossa conversa. Então, medicina funcional é uma área aí que está crescendo na área médica. E a prevenção é promoção de saúde. Então, ser saudável é cuidar do sono, exercício, alimentação e com acompanhamento médico para fazer suplementação. É isso, resumindo, doutor. Sim. E muita força de vontade. Sim. Em querer envelhecer bem, né? Sim, é porque assim, a mídia, ela solapou a gente, não estou dizendo de vocês, pelo amor de Deus, mas assim, de que tomar Coca-Cola e comer McDonald's é importante. Né? E não é assim, né? O modelo de saúde está mostrando isso. Quanta gente nova está infartando? O maior índice de óbito é infarto. Eu estou vendo gente com... E o problema é você pega uma pessoa com 40, 35, 38 anos, que nem eu vi aí um pai de um amigo estava falando, o filho de um colega nosso faleceu com 38 anos. Infartou, por que ele infartou e morreu? Porque não formou colateral. Quando a gente vai envelhecendo, vai tendo a insuficiência, as artérias vão se abrindo, porque a gente tem um monte de artéria dormindo lá, então ela vai abrindo e o infarto é menor. Se você infarta jovem, você morre. Geralmente é evento duro, né? Desfecho duro que a gente fala, que é a óbito. Então, realmente é isso. Desculpa se eu não consegui falar tudo que você queria, porque é um negócio... Imagina, doutor! Porque é um negócio fascinante, né? Então, assim... Sim, o senhor trouxe o seu testemunho pessoal. Sim. Muito, muito boa. Entendeu? Então, assim, o que eu uso, né? Eu tenho a cúrcuma e alguns suplementos, eu uso o ômega, a vitamina D eu suplemento. Para dormir eu tenho lá alguns suplementozinhos lá com a melatonina. E tenho levadonina, mas principalmente estou tentando controlar a minha alimentação e o exercício e gerenciar o estresse, porque eu sou um cirurgião, quando eu vou fazer uma cirurgia eu fico preocupado. Então, gerenciar, respirar, muito importante que eles falam. Com muita atenção, né, doutor? Respire. Sim. Né? Várias, né? Sabedoria oriental. Sim, respire. Saber respirar, né, doutor? Respira, leva 10, 30 segundos, respiro fundo, você mantenha a mente com menor gasto energético. Gente, e assim a gente termina o Saúde em Foco com o Dr. Wilson Abou-Rejaile, que é atuante na área da medicina funcional e deu uma aula para a gente. Doutor, muito obrigada. Não, eu que agradeço e estou à disposição sempre, porque é importante a gente passar para as pessoas a nossa experiência, tanto como profissional, e eu hoje joguei um pouco minha para mostrar para eles que isso funciona, para não ter medo. E se não tiver condição de pagar um médico, vai tentando acertar a dieta. Eu dei algumas pinceladas e estou sempre às ordens e agradeço o espaço. O senhor trouxe conhecimento científico, acadêmico e também conhecimento pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre às ordens.
E a você que acompanhou o Saúde em Foco, muito obrigada por sua atenção. Se você gostou desse programa, que bom, né? Olha quanta coisa que o Dr. Wilson trouxe pra gente conseguir ter uma vida mais saudável. Se você quiser assistir novamente esse programa, ele está em nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Rio Preto, tem a playlist Saúde em Foco. E eu te espero no próximo programa. Até mais, tchau!